O assunto agora é política. Na última sexta-feira, a presidência estadual do Podemos, no Piauí, oficializou a pré-candidatura de Alessander Mendes para o governo do Piauí. Alessander é mestre em Direito e Gestão de Conflitos. Mas essa especialidade do doutor Alessander, de Gestão de Conflitos, vai ser muito importante nessa eleição, né, por conta do que está acontecendo. E ele chega a sigla para disputar o Palácio de Karnak, com Rafael Fonteles, Silvio Mendes, Major Diego e Washington Bonfim, pré-candidatos que já foram confirmados. No Piauí, o Podemos formará o palanque para o presidenciável Sérgio Moro. Doutor Alessander, muito obrigado pela participação. A gente, inclusive, trouxe a reportagem com o senhor e com o Fábio Sérvio, falando da sua candidatura. O senhor tem um currículo extenso, é um acadêmico, é um profissional da área do direito. E, inicialmente, é importante, até para esclarecer o nosso telespectador, o porquê da sua decisão de disputar a vaga mais cobiçada, digamos, politicamente do Piauí. Bem, primeiro, boa tarde, Douglas. Agradeço essa oportunidade. Agradeço a todos que estão nos vendo agora. E eu vou começar com a sua pergunta. Por que disputar primeiro uma candidatura a governo e não de vereador, deputado estadual, deputado federal? Porque quando você decide participar do processo eleitoral, você deixa de ter uma opinião. Ela não passa a ser a sua verdade absoluta. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar alguns amigos para ouvir e logo em seguida buscar um partido político. Quando você busca o partido político, ali você tem decisões tomadas de forma democrática, ouvindo as pessoas, todos do partido, e a decisão é partidária. E dentro do partido, então, quando você decide jogar, eu estou preparado para jogar um jogo aí de futebol. Então eu chego para o meu técnico e digo, técnico, eu estou preparado para o jogo. Onde eu vou jogar é o partido, é o diálogo, é a necessidade das pessoas que estão lá, em que possam dizer, que tal jogar nessa posição? E foi exatamente assim, de forma democrática, ouvindo todos, partidariamente falando, que decidimos lançar a nossa pré-candidatura a governo do estado do Piauí. O técnico muitas vezes chega e diz assim, eu sei que o senhor joga nessa posição, mas nesse jogo eu preciso de você nessa posição. Exatamente. Então... A gente tem que adequar duas coisas. Eu preciso adequar as suas habilidades e eu preciso adequar a posição que você vai jogar. E quando eu falo jogo aqui, é somente uma simbologia. Porque o que eu tenho visto e andado, Douglas, eu cheguei agora a 428 palestras, dos quais eu percorri 25 estados da Federação Brasileira. Só no Piauí eu percorri 112 municípios, especificamente fazendo o quê? Dando cursos de formação de professores sobre como aplicar as técnicas de mediação de conflitos nas relações de conflitos em sala de aula. Então eu ouvi as pessoas. Talvez você que esteja me vendo aí, talvez você que esteja nos ouvindo, você vai dizer assim, mas eu não conheço o Alessander. E eu até peço aqui a sua permissão para poder me apresentar. Eu sou Alessander Mendes, eu sou mediador de conflitos, sou advogado, sou professor há 25 anos. Comecei a minha história aos 12 anos de idade como menor aprendiz da Caixa Econômica. E aí, Douglas, eu faço uma ressalva. Eu sou um dos menores aprendizes mais novos do Brasil. Porque hoje, para ser menor aprendiz, não pode ser aos 12 anos de idade. É porque eu entrei ali alguns meses antes da Constituição de 88. Depois me tornei professor de História e como professor de História percorri, sempre ali trabalhando em vários lugares da cidade de Teresina, do interior. Temos um trabalho feito, por exemplo, em São Raimundo Nonato, temos um trabalho feito em Floriano, temos um trabalho feito em Campo Maior, sempre ministrando aulas. E aos 32 anos migramos então para se tornar o professor de História, ele passa a ser o professor de Direito. Então, o magistério sempre teve... O senhor fez Direito na... Eu fiz Direito na Faculdade de São Gabriel. São Gabriel. E logo depois, dentro do Direito, eu descubro um instituto que, para mim, é um dos institutos mais revolucionários que eu já vi em todos os tempos. Douglas, quando você tem uma pessoa aqui, que você tem uma outra aqui, e que essas pessoas, elas têm os seus interesses. Como advogado, eu tinha que escolher um dos lados. Interesse é bom deixar claro, conflitantes. Né? Conflitantes. Então, quando eu escolhia um dos lados, esse ficava extremamente satisfeito comigo, mas esse não. Então, eu descubro dentro do direito o Instituto da Mediação de Conflitos, que eu posso pegar esses interesses e esse outro interesse e dizer, é possível construir caminhos dos quais podem nos levar a uma satisfação de um acordo. Quer dizer, mediar conflitos, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não quer dizer escolher um lado.
e sim conscientizar as partes de que ambas podem ceder. Ou seja, um cede aqui, o outro cede ali, para que não haja prejuízo para nenhum dos dois. Nós estamos vendo ali o nosso cinegrafista ali. Veja que eu olho para ele, você também olha. Mas a posição que eu estou olhando para ele de um jeito diferente, você também. É isso que acontece no dia a dia. Não existem as verdades absolutas. E aí, quando nós nos lançamos candidatos, a pré-candidato ao governo do Estado, é dizer assim, o Estado tem problema. E são vários os problemas. O que a gente precisa é construir novos olhares para esses problemas. E esses novos olhares perpassam por uma discussão partidária, por uma condição de se lançar novas candidaturas, porque esse problema está lá, ele é histórico. Esse problema ele existe, se nós pegarmos aí, são problemas de décadas, são problemas de séculos. Pessoal, assim, o senhor falou mediação de conflitos, aí eu falei inclusive na sua apresentação, porque assim, historicamente, aí não dá para detalhar, porque são mais de 500 anos de história, enfim, mas historicamente o Brasil foi colônia de exploração, ou seja, nós éramos explorados por Portugal, ou seja, nossas riquezas eram sugadas por Portugal. A nossa sociedade foi formada com base numa sociedade escravista, onde existia uma classe pequena de fazendeiros, dependendo do produto da época, os detentores dos meios de produção, e uma classe enorme de pessoas que trabalhavam com condições assim, desumanas, eram exploradas. Então, a cultura da exploração, ela veio ao longo dos anos, permanecendo no Brasil e às vezes tomando formas diferentes. Não era exatamente como antes, mas tomando formas diferentes. Então, há ainda no Brasil uma parcela da população, daí nós temos uma desigualdade de renda, uma das maiores do mundo, uma parcela da população que se considera realmente, porque é mais abastada, superior aos demais. Olha os demais de cima para baixo. E aí nós temos um racismo enraizado no Brasil, nós temos uma série de problemas que explicam essas desigualdades. Partindo para a questão política, eu quero que o senhor comente. Conversando com alguns analistas, alguns jornalistas mais experientes e alguns sociólogos, a gente tem, digamos, essa luta, essa dualidade, ou seja, essa polarização, surgindo lá em 2014. Foi Aécio Neves e Dilma. Sim. Quando Aécio vai ao Tribunal Superior Eleitoral e pede recontagem dos votos porque não confia no resultado da urna eletrônica. Então, a partir dali, aqueles que já desconfiavam, hoje deputado federal Aécio Neves, plantam a semente e daí resulta no que nós temos hoje. E dali em diante a gente vê realmente o surgimento no dia a dia e nas redes sociais dessa polarização. Como é que o senhor projeta esta eleição e como é que o senhor projeta, por exemplo, uma possibilidade de decantar isso, de tentar diminuir, para que haja o respeito à opinião dos outros? Eu acho que essa é a primeira entrevista que eu estou dando oficialmente como pré-candidato, né? Obrigado. E essa pergunta ela foi muito feliz da sua parte, porque assim, o país historicamente, como você falou, o nosso país ele pode ter, ele é plural. Ele é diverso. Eu que fui ao Rio Grande do Sul e que venho ao Piauí, a gente percebe que nós temos ali relações de interpretações sociais diferentes. Pessoas com gosto diferente, com política diferente, com valores diferentes, mas tudo isso é Brasil. E quando você diz assim, existe uma dualidade ali que você nasceu a partir de 2014, eu concordo plenamente com você, mas se nós pegarmos, essa dualidade ela está no próprio nascimento do processo de independência do Brasil. Nós sempre construímos exatamente a bipolarização, seja os partidos ligados ao Brasil em 1822, seja os partidos de interesse portugueses no Brasil, ou seja no processo republicano, ou seja na construção da redemocratização do Brasil a partir de 1985. De uma coisa é certa, eu acho que o Brasil agora ele não precisa ser dividido. A situação econômica, a situação social, Douglas, nós passamos pela maior dificuldade da história brasileira, da história mundial nos últimos 300 anos. O Covid não levou só os nossos entes familiares, o Covid levou a nossa esperança. Porque o que eu tenho andado e visto as pessoas é assim, tanto faz, de qualquer jeito, isso aqui não vai dar em nada, isso não vai mudar em nada. E aqui eu uso a fala do senhor Sebastião em Floriano, quando ele disse assim, eu disse, seu Sebastião, ele é pedreiro. E eu disse, seu Sebastião, o que o senhor acha
de me lançar candidato nessas eleições, ele disse: meu filho, eu tenho 68 anos e eu nunca vi mudança nenhuma. Você acha que é viável isso? Vá dar suas aulas, vá fazer suas coisas. Douglas, mas chega um momento que ou você sai da sua inércia, ou então você vai sucumbir nos muros medievais que nós construímos nas nossas casas. A cada dia nós estamos levantando os nossos muros e achando que o conflito da sociedade não chega à nossa casa, só que chega. Esse conflito chega. E eu acho que o Brasil agora, o Piauí, o nosso estado, não é bipolarizado. A gente precisa encontrar um ponto em comum, e esse ponto em comum é um ponto de convergência, porque se nós não tivermos o ponto de convergência, nós vamos construir esses lados, essas oposições, e a verdadeira situação do Estado, ela não é dialogada, que é o problema. Eu ouvi uma palestra do professor Eduardo Gianetti falando sobre essa questão da dualidade, e ele falava que é muito interessante que você vê o seguinte, que você vê na sociedade o seguinte: há alguma coisa errada na percepção ou da população em relação à sociedade ou das pessoas em relação a si mesmas. Porque se você chega para alguém e pergunta se é corrupto, pessoas dizem: não sou corrupto. E o Brasil é corrupto? O Brasil é um país corrupto. Bom, mas esse todo, nós fazemos parte dele. Nós fazemos parte desse todo. Então, uma percepção distorcida, ou do todo, ou da própria pessoa. E um outro detalhe, outra experiência interessante, para demonstrar essa dualidade, você que está nos acompanhando, eu vou depois trazer exatamente onde foi feita a pesquisa. Foram formados dois grupos, e para cada grupo foi dado um tema polêmico, pena de morte, legalização das drogas. E, além do tema, foi dado um argumento muito bom a favor do tema e um argumento frágil, ruim. Né? Não, desculpa. O argumento é bom, mas frágil, e um ruim muito forte. A mesma coisa do outro grupo. Quando você foi conversar com as duas partes, quer dizer, cada um lembrava só da parte que interessava. Ele lembrava, para justificar, da parte do argumento positivo mais frágil, mas lembrava do outro grupo da parte negativa mais forte. Então, quer dizer, isso é uma coisa, professor, que eu fico preocupado nessas eleições, a gente vai ver de novo, inevitavelmente, né, embora o TSE esteja muito rigoroso no que diz respeito a isso, eu estou curioso até para ver as punições, como é que vai acontecer, mas a gente corre o risco de sair novamente divididos dessa eleição, seja qual for o resultado, e a gente vê, ou os próximos 4 anos, a situação que nós vivemos, ou piorar até. Né? Douglas, deixa eu te dar um dado aqui. Eu, de sexta-feira, quando o nosso partido nos lançou como pré-candidato a governo do Estado, eu respondi 2.700 mensagens no Instagram. 2.700 mensagens. Eu tenho lá no meu Instagram 13 mil e alguma coisa, e eu respondi 2.700 mensagens. A maior parte dessas pessoas ou são meus alunos, que ao longo dos 25 a gente passou de 30 mil alunos, ou foram pessoas que estiveram nas nossas palestras nos ouvindo. E foi praticamente unânime: olha, não entre os que não queriam que eu entrasse, porque você vai se corromper, porque você vai se lamear, a sua história vai acabar. E aí eu quero dividir com você um dado. Quando eu fui decidir isso, eu ouvi a minha família, e a família estava exatamente com essa preocupação. Então eu olhei dentro do campo político do Piauí, e um dado que eu quero que você observe: nós temos um candidato, ou melhor, nós temos um político no Piauí, que hoje não está diretamente político, mas ele é um empresário, que é o senador João Vicente.